Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Carta à igreja de Éfeso, assim é intitulada na minha Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Só até aqui, queridos. Amém? Podem se assentar. Eu confesso a vocês que essa palavra apareceu, foi revelada a mim num estudo e eu fiquei muito impactada com o conteúdo daquilo que o Senhor veio ministrando ao meu coração ao longo da semana. E estava em casa, nós pegamos Covid e ficamos um tempinho ali isolados. Pastor Walter nem teve dó da gente, já nos colocou para pregar. Mas isso foi um tempo tremendo, onde eu pude entender um pouco mais sobre o primeiro amor. E quando nós lemos essa passagem desta carta, onde João escreveu através da revelação que ele teve na ilha de Patmos, a igreja de Éfeso foi uma igreja plantada por Paulo, também foi cuidada por Apolo, depois também pelo próprio João. Uma igreja onde foi cuidada por tantos grandes homens, e aonde nós lemos e descrevemos tantas virtudes através da revelação que João recebeu. E como pode uma igreja como Éfeso, que se diz trabalhadora, intolerável a falsos profetas, uma igreja que praticava grandes obras, que defendia o evangelho, que não desanimava apesar das dificuldades, ter perdido o primeiro amor? Eu começo a pensar um pouco sobre o meu conceito do que é perder o primeiro amor. Porque eu achava, pastor Walter, que o primeiro amor era coisa de o início da nossa conversão, sabe? Aquela famosa loucura que a gente diz que tem quando se converte. E que quando nós estamos ao longo da caminhada cristã, a gente vai perdendo um pouco desse ânimo. E a gente vai até às vezes pensando em desistir ou em parar, Ou percebe que a gente já não pratica mais aquela busca constante e eloquente da presença do Senhor Jesus. E até então para mim estava tudo bem. Para mim era coisa que acontecia. Era uma questão mais de maturidade espiritual. Não sei se para você era assim. Estou abrindo meu coração aqui, não me julguem. Mas quando eu leio a carta, a revelação que Deus traz, que Cristo traz a João na ilha de Patmos, aonde ele apresenta uma igreja que nem de perto eu sou parecida com a igreja de Éfeso, e julga ela condenável porque ela perdeu o primeiro amor, eu percebo que o primeiro amor não é uma crise existencial e nem um esfriamento do nosso amor por Deus, mas sim que o primeiro amor é um pecado apontado na carta da revelação de Deus. Porque o primeiro mandamento é que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, com toda a nossa razão, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. O próprio Jesus descreveu isso, que o maior dos mandamentos está lá, gente, no Evangelho de Mateus, no versículo 22.
Ame a Deus, ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E quando de repente a gente se dá conta que o amor que nós antes tínhamos pelo Senhor não está perdido, mas ele vem se esfriando, a gente não pode acreditar que o Senhor aceita isso como algo tolerável. E é por isso que ele faz essa revelação para Éfeso, dizendo: ei, volte, arrependa-se, pratique o que você antes praticava. E quantos de nós hoje aqui não estamos vivendo esse esfriamento do primeiro amor? Quantos de nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor, mas lá dentro de nós, nós percebemos que existe algo diferente de quando nós começamos? Talvez como a própria igreja de Éfeso, a gente não parou de fazer o que a gente fazia antes, ou a gente faz até mais. Mas acontece que a nossa contínua dedicação à obra do Senhor, ou à casa de Deus, ou às coisas do Senhor, não tem mais aquela paixão, não tem mais aquela sede de estar fazendo para o Senhor como antes nós tínhamos. Nós estamos fazendo talvez por hábito, ou para receber o galardão a qual nos é prometido, ou talvez por medo de perdermos o que nós já tínhamos antes ou conquistado até agora. Mas acontece que o Senhor não está satisfeito com um amor menor do que aquele que nós já demos a Ele no passado. O Senhor tem saudade do amor que outrora nós sentíamos por Ele, do amor que ardia em nossos corações quando nós nos convertemos. O amor que nós temos pelo Senhor não pode ser menos ou menor do que antes. Ele precisa ser um amor crescente, um amor contínuo, um amor constante. E antes que nós busquemos as bênçãos do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos aprender a guardar, aprender a conquistar e aprender a proteger é o amor que nós temos pelo Senhor. E é por isso que eu preciso falar hoje que é tempo de nós buscarmos o alimento desse fogo, porque o primeiro amor é um fogo que arde continuamente no nosso coração. Ele precisa ser alimentado por nós, ele precisa ser inflamado cada vez mais. E existem ventos e posições e fatores que contribuem para que a gente vá perdendo o primeiro amor. Um deles é o convívio com o pecado. Eu não sei se você consegue entender que essa palavra é para quem já aceitou a Jesus. Essa palavra não nos define como alguém que está distante do Senhor. Quando nós estamos falando sobre o esfriamento de um primeiro amor, nós estamos aceitando que nós não estamos dando aquilo que nós antes dávamos a Ele. E existem fatores que contribuem para isso. Por mais que nós não estamos pecando, nós estamos convivendo com o pecado. E Jesus disse no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando nós convivemos com o pecado, apesar de nós não estarmos pecando, porque o pecado nos distancia de Deus, mas a convivência com o pecado enfraquece o nosso amor. Sabe por quê? Porque apesar de nós não estarmos pecando, nós nos acostumamos com aquilo que é errado. A gente começa a conviver com algumas coisas e a gente passa a tolerar e a aceitar na vida do outro, sem que o nosso coração o rejeite. A gente fala assim: o mundo está assim mesmo. A gente liga a nossa televisão, abre a câmera dos nossos celulares, a tela dos nossos celulares, e dia após dia, os valores contrários aos valores cristãos
estão sendo aceitáveis a nós. É só a gente começar a passar um filtro em quem a gente segue no Instagram ou no Facebook. São pessoas que revelam o amor de Deus, que defendem a palavra do Senhor ou não? É só alguém que é fashion, é legal, né? Faz coisas desafiáveis que você não faria, ou fala coisas engraçadas, apesar de serem pecaminosas, e você se diverte por segundos. Ou são pessoas bonitas que vivem uma vida que você gostaria de viver, mas não pode, porque é cristão. Quando nós começamos a conviver com o pecado, nós passamos a tolerar o pecado. E Jesus já nos avisou que, apesar de nós convivermos com o pecado, ele não pode ser aceitável dentro do nosso coração. Existia um homem na Bíblia chamado Ló. E este homem se afligia com a iniquidade das pessoas em sua volta. E o pecado tem causado isso no seu coração? Você tem sentido aflição, dor, angústia em ver que as pessoas estão encontrando uma falsa felicidade no pecado em que elas promovem diante das telas que nós vemos? Cuidado para que o convívio com o pecado não enfraqueça o amor que você tem, que eu tenho, que nós temos por Deus. Eu sempre falo isso para os jovens, de vez em quando vai lá e faz um filtro, faz uma peneira de novo, no seu Instagram, no seu Facebook, nas redes sociais. Fecha as janelas dos seus olhos para a iniquidade do mundo. Tenha ao seu redor pessoas que te façam ir além. Não se compare ao que você vê no mundo. Não se comparem às coisas vãs, às coisas tolas. Se comparem a quem é comparável de santidade, a Deus, a Jesus, ao único que nós precisamos. Nós devemos ser imitadores deles. E não de pessoas do mundo, de pessoas que pronunciam, que multiplicam o pecado e a iniquidade desse mundo. A outra coisa que apaga o nosso primeiro amor, que faz com que ele diminua, é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Existe uma parábola muito rica na Bíblia, que é a parábola do semeador. E essa parábola nos mostra que o semeador, quando saiu a semear, lançou sementes e uma delas caiu no solo pedregoso. E o solo pedregoso nesse momento representa um lugar onde as coisas crescem sem profundidade. Porque uma semente fértil, ela vai crescer. Quando a semente, que é a palavra do Senhor, cai num solo pedregoso, num lugar duro, onde não tem umidade para crescer, ela até brota, ela até nasce, mas quando o sol vem, ela morre. Na parábola do semeador, o sol representa as provações do mundo. E as provações só serão vencidas se nós temos profundidade na vida cristã. E a profundidade, meu querido, ela é muito clara, ela é muito translúcida. Ela só é encontrada no secreto, no oculto, na presença de água, que é o lavar do Espírito Santo. Nós não podemos estar satisfeitos com um culto semanal. Nós não podemos estar satisfeitos com uma oração momentânea dentro da igreja. Nós precisamos entender que uma vida de profundidade cristã, ela é regada no secreto, no oculto, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, enquanto você cozinha, enquanto você caminha, antes de deitar, ao levantar, através dos devocionais, através das campanhas que você faz pela sua vida, pela vida dos seus amados, através da busca da palavra. A profundidade é uma vida constante com Deus. A profundidade cristã é uma vida de busca, de entrega, que nós precisamos entender que se não houver na nossa vida, quando o sol do mundo brotar, a semente vai secar.
e nós não iremos resistir. Talvez você tenha enfraquecido com as provações da vida. Isso é um grande problema dentro deste mundo. Aliás, um problema constante. Mas se você olhar para dentro de nós mesmos, de cada um de nós, será que nós estamos nos alimentando ou procurando uma profundidade no relacionamento com Deus? Porque o Senhor está aqui. O Senhor está lá na sua casa. O Senhor está lá dentro do seu carro. O Senhor está lá no seu trabalho. O Senhor está dentro de nós, aguardando, esperando que nós o busquemos, que nós nos entreguemos a um relacionamento profundo, íntimo e sincero com Ele. Até quando nós estaremos satisfeitos com um relacionamento superficial com Deus? Um outro fator que pode contribuir com a perca do nosso primeiro amor, e esse é complicado de se falar, a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Não adianta a gente se basear naquela palavra que o Senhor diz: venha como tu estás. Ele aceita a nossa vinda como nós somos, mas nós não podemos permanecer como nós estamos na presença do Senhor, porque diante dele todas as coisas são reveladas, e existem coisas ocultas que aos teus olhos podem ser pequenas, mas diante de Deus são condenáveis e não podem habitar juntas. Sabe a parábola do semeador que a gente acabou de falar lá no Evangelho de Mateus? No Evangelho de Lucas também, aliás, no Evangelho de Lucas no capítulo 8, no versículo 7, ele fala também nessa passagem que o semeador lançou uma semente em um lugar cheio de espinhos. E quando Lucas nos mostra a revelação dessa parábola, ele diz que os espinhos são as vaidades da vida, os problemas da vida. São as frustrações. Quando a semente do Senhor chega no nosso coração, chega na nossa alma, ela é pequena, realmente como uma semente. E os espinhos que também estão dentro de nós, eles também são pequenos. E eles parecem que não são perigosos. Existem características nas nossas vidas que precisam ser tratadas. Você só é acostumado com elas porque você convive diariamente com isso. Mas não seja negligente. Todo espinho é uma erva daninha. E assim como uma erva daninha cresce rapidamente e sufoca qualquer semente produtiva, se não for arrancada de nós, ela vai sufocar a palavra do Senhor e o propósito da sua vida. Você precisa entender que as áreas que não são tratadas nas nossas vidas, talvez hoje não são nocivas para você, mas elas provavelmente serão os fatores de frustração e de queda da sua fé ao longo dos anos. Portanto, aprenda a identificar esses espinhos, porque uma queda espiritual ela não é um ato instantâneo. Quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente erra, ela foi fator de um processo que aconteceu e que envolveu a nossa vida por anos de negligência. Quais são os espinhos que você precisa retirar da sua identidade? Qual é o tratamento que o Espírito Santo aponta na sua vida que precisa ser arrancado? O Senhor te chama como você está, mas Ele quer te tratar. Você precisa entender que existem coisas que não são habitáveis com a presença do Senhor em nós. Eu confesso a vocês que esses três fatores dito agora, o primeiro foi o convívio com o pecado, o segundo a falta de profundidade, o terceiro a falta de tratamento da nossa fé,
são coisas mais fáceis de se perceber. Mas a quarta e última coisa que contribui com essa perca da intensidade do amor ao Senhor é algo muito preocupante no nosso meio. E que durante a nossa campanha de oração que nós fizemos com a pastora e o pastor Antônio, com a pastora Regina e o pastor Antônio, é o Covid, gente, o Covid deixa a nossa mente terrível, vocês me perdoem. Com a pastora Regina e o pastor Antônio, obrigada, amor. No último dia da campanha, nos foi revelado. E um dos fatores que mais contribuem com a perca da intensidade do nosso amor são as distrações. Você vai entender o que eu estou falando. Existem distrações que são lícitas, que não são pecaminosas. Como eu disse no início da palavra, eu estou falando com pessoas cristãs. Portanto, não quer dizer que na sua caminhada o que vai te distrair é um pecado. Não, não é. A palavra do Senhor nos trouxe revelações profundas e várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de que em todos os momentos o inimigo tenta tirar o nosso foco. Existe uma passagem no livro de Êxodo que mostra que quando Moisés chegou a Faraó, com a revelação dizendo que o povo precisaria ir até o deserto para adorar o Senhor, Faraó negou aquele pedido. E ordenou aos seus superintendentes e aos seus subordinados que parasse de entregar palha, porque o povo de Israel, os israelitas, fabricavam tijolos através dessas palhas. Faraó entendeu que eles tinham tempo sobrando. Então, para que esse tempo não sobrasse mais, eles deveriam buscar a palha e continuar fabricando a mesma quantidade de tijolos que antes fabricavam, trazendo assim um jugo pesado de trabalho, a ponto dos próprios israelitas chegarem a Moisés e pedir para que ele fosse julgado por Deus pelo mal que ele trouxe ao seu povo. O tempo todo, o inimigo vai tentar fazer com que você não só caia, mas se distraia do teu chamado. As distrações lícitas envolvem o nosso trabalho, que é uma bênção do Senhor. Envolvem a nossa família, que também é uma bênção do Senhor. Envolvem os nossos bens materiais. A gente se distrai a tal ponto, a gente se envolve a tal ponto com essas coisas, que nós não temos mais nem tempo de buscar tempo para buscar ao Senhor. Na parábola da grande ceia que o Senhor nos revelou, que Jesus nos revelou, Ele mostra que um homem saiu buscando nas ruas, pedindo para os mendigos, para os moradores de rua, para as pessoas dos becos virem comer, porque os convidados estavam ocupados com as suas bênçãos. Queridos, as bênçãos do Senhor são os bens materiais que Ele nos proporcionam. As bênçãos do Senhor é a nossa família. A palavra de Deus diz que um a um, o servo foi aos convidados da grande ceia e um a um negaram o chamado dizendo: eu vou me dar o casamento, eu estou vendo um terreno que eu tenho que comprar, eu estou fechando um negócio. Nada disso é pecado. Pelo contrário, são bênçãos do Senhor, são bens materiais que Ele nos proporcionam. Mas nós não podemos nos ocupar com a bênção que o Senhor nos dá, mais do que nós nos ocupamos com o Senhor das bênçãos. É Ele quem merece toda a nossa atenção, é Ele quem merece todo o nosso foco, é Ele quem merece toda a nossa fé. E por mais que você diga: não, mas eu estou servindo a casa do Senhor, sou obreiro, cadê os obreiros dessa casa? Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Nós precisamos entender que nem quando nós estamos servindo a Deus é sinal que nós estamos adorando ao Senhor.
E a passagem mais típica sobre o serviço e a adoração é quando Jesus vai à casa de Lázaro e Marta e Maria estão naquele mesmo lugar. E uma se ocupa com os afazeres da casa. Queridos, tem um ditado no mundo que cabe agora, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Eu aposto que eu sou uma Marta da vida, meu marido tem que me controlar. Às vezes as pessoas vão lá em casa e eu tô lá, eu sou lerdinha para fazer as coisas, eu tô pondo a mesa, eu tô picando a salada, eu tô fazendo arroz, eu tô tirando a mandioca. E ele fala assim, senta aqui, Má, vamos conversar. Tá bom, não precisa deixar tudo arrumado. Tá bom, não, eu queria uma loucinha tudo combinando, tem um prato de cada cor. Cadê as mulheres? Vocês podem dizer um amém? A gente se ocupa, queridas, em querer servir o melhor, em querer honrar a pessoa que está dentro da nossa casa, em querer oferecer a ela um banquete digno do amor que a gente sente por ela. E aí a Marta aqui se incomoda, porque o abençoado está lá conversando, gente, tranquilamente, uma destreza, fazendo aquele churrasco e conversa, numa paz que excede todo o entendimento. E eu preocupada, vai dar tempo de cozinhar a mandioca? Meu Deus, o arroz não vai queimar. Tem que tirar a salada. Poxa, eu não fiz a maionese. Você fica pensando naquilo, pensando. E aí vem a Marta e a Maria. E Maria se esquece de toda a pompa, de toda a honra do serviço, e se lança aos pés do Senhor. E aquilo basta para o meu Deus. Quanto mais a gente se ocupa em querer agradar a Deus no serviço, parece que mais a gente se distrai e se afasta da adoração que Ele merece receber. Quando a gente está tão ocupada com a obra de Deus e perde o primeiro amor e entender que Ele não quer excelência no servir só. Ele quer excelência no adorar. Ele quer excelência no amor. Ele quer excelência no tempo que você tem para Ele. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Isso daqui me dói. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e ela não lhe será tirada. Qual é a parte que nós temos escolhido diante do Senhor? Qual é a parte que nós temos buscado? Por melhor que seja a nossa intenção, Pastor Walter, servir a Deus não se compara em contemplá-lo e o adorá-lo. Ele não quer ocupação, Ele não quer excelências em atos, Ele quer um coração excelente em servir. Ele quer um coração excelente em adorar. Ele quer um coração cativo em se entregar na presença dEle. E é por isso que Ele pede, aliás, e é por isso que Ele nos mostra que homens verdadeiros e mulheres verdadeiras não trocaram nada, apesar das suas posições. Existia um homem no templo, quando Jesus foi apresentado, que recebeu uma promessa de que os olhos dele veriam o Senhor. E apesar da idade, quando o Senhor pisa no templo para ser apresentado, Simão reconhece, porque ele aguardava a presença de Deus. Ele não deixou que o templo distraísse com seus acontecimentos, com todo aquele enredo, com toda aquela situação que acontecia. Ele não reparou nas pessoas que entravam ou no que eles entregavam em adoração ao Senhor. Ele aguardava a presença do Rei. Quando João Batista vem ao mundo, sendo filho de Zacarias, sacerdote, homem de posição imperial, ele se afasta das coisas
coisas do mundo e vai para o deserto, e ali os olhos dele contemplam ao Senhor, e ele reconhece a presença dele, porque ele aguardava a presença dele. O meu coração, o seu coração precisa aguardar a presença dele durante o culto, durante o louvor, durante uma visita, durante a oração do seu quarto. O meu coração precisa arder ansiando a presença daquele que eu adoro, que eu amo. Aonde estão os corações inflamados? Aonde estão os corações cativos? Aonde estão aqueles que adoram o Senhor das bênçãos? É por isso que o livro revela que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos entender que diante de Deus, o amor que hoje eu apresento a Ele não é suficiente perto do amor que outrora era apresentado no meu primeiro amor. Eu quero que você feche os seus olhos e lembre comigo. Ele nos dá 3 passos na revelação de Apocalipse. Lembra-te de onde caiu. Você consegue se lembrar o que é que você fazia para ir encontrar ao Senhor? Você consegue se lembrar da chama que ardia no seu coração quando chegava perto do dia do culto para você ir adorar ao Senhor? A gente não via a hora daquela carona passar. A gente ligava durante a semana 2 ou 3 vezes: cara, não esquece de mim, tá? Ei, vamos comigo no culto hoje, você pode me dar uma carona? Eu pegava 2 ônibus para chegar lá. Já pensava na roupa 2 dias antes. Não, essa roupa aqui eu não vou usar porque eu vou na igreja com ela domingo. E você se preparava, se consagrava, jejuava, porque você queria sentir algo maior na presença dEle. Você queria chegar disposto, pronto, para que Ele te usasse, para que Ele te tocasse, para que você sentisse mais profundamente a presença do Senhor naquele lugar. Você se lembra o que você sentia quando você participava de uma oração, de uma campanha? A campanha era por irmão lá do Pará, que sofreu um acidente, precisava de oração. Você não interessava quem era. Você queria ir, você queria uma oportunidade para ir na mata, para ir no monte, para se reunir com os irmãos, porque ali ia ter um mistério, ali ia ter um encontro, ali ia ter uma brasinha brilhando no chão, Augusto. Ali ia ter alguém que ia entrar no mistério que você nunca viu. Ali ia ter uma revelação para aquele teu amigo que você sabia que estava passando por dificuldade. E você se alegrava, porque o Senhor não falou com você, mas falou com alguém que você ama. Era ali que você ia se encontrar com seus irmãos, seus novos irmãos. Aqueles que você acabou de conhecer, mas que amava tanto quanto aqueles que você conhecia desde a infância. A gente ansiava pelo momento, não perdia uma oportunidade de poder adorá-lo. Quantas ofertas sem poder fazer, quantas ofertas a gente entregava no primeiro amor. Não, porque eu sei que Deus vai me honrar, porque o Senhor tocou no meu coração para fazer essa oferta. Eu nunca esqueço, queridos. Assim que nós nos convertemos, eu e meu marido, houve uma campanha, um irmão de fora, e ele pediu um ato de fé, e nós estávamos iniciando a caminhada para se casar, e ele pediu R$1.000, lembra, amor? De cheque. Eu dei um cheque, meu primeiro cheque. Acho que eu ganhava 1.200. Ele pediu R$1.000. E a gente fez. Era uma loucura. E eu não fui a única. Eu sei que vocês também já fizeram loucuras para Ele. A gente se preparava.
e não perdia uma oportunidade para buscar a presença dele. Lamentações de Jeremias nos diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que a gente às vezes chega no culto, chega na igreja, ou chega diante do Senhor, e a gente não resgata isso. Porque a gente acha que chegou num nível espiritual de maturidade. O Senhor está esperando o seu primeiro amor. É por isso que Ele pede: lembra-te do que você fazia antes. Ele não quer menos do que isso. E Ele diz: arrependa-te. Nós não podemos aceitar o que o Senhor não aceita e não tolera. A perca do primeiro amor não é a perca do amor ao Senhor, mas é um esfriamento inaceitável para Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas em excelência, e nós não podemos dar a Ele menos do que um excelente amor. Se você ama o seu marido, ame mais a Deus. Se você ama o seu trabalho, ame mais a Deus. Se você ama as suas bênçãos, as suas coisas, ame mais a Deus. O arrependimento genuíno é aquele que é demonstrado ao Senhor como aceitação de algo que nós estamos fazendo errado. E nós precisamos entender que o nosso desânimo, a nossa crise, ela não pode ser passageira. Porque se ela for passageira, um dia ela vem, um dia ela vai. E o Senhor não tolera, não aceita o esfriamento do nosso amor. Não feche os seus olhos, nem o seu coração para a palavra do Senhor. É necessário um arrependimento, a volta, o resgate das obras que outrora alimentavam o fogo do amor que arde no seu coração por Ele. Nós precisamos confessar que o nosso amor diminuiu. Nós precisamos perceber que algo não está certo, que nós estamos esfriando. O arrependimento é recordar, é chorar, é se entregar com lamentações e prantos em oração a Deus. Mas Ele ainda não é a cura, o resgate. Ele é um processo. A última etapa, sim, é a prática das primeiras obras. Quando Cristo revela isso, pratique as obras que você praticava no princípio. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar a fazer o que nós abandonamos. Fica de pé comigo, igreja. Sobe louvor. O que é que você abandonou no meio do caminho que alimentava esse seu primeiro amor? O que é que demonstrava ao Senhor a expressão exata do amor que você sentia quando você buscava a presença dEle, quando você o servia de todo o seu coração? Será que era a constância na oração, no jejum, nas campanhas? Qual era a forma que você tinha para expressar esse amor que você sentia quando o adorava? Queridos, se nós olharmos para trás, se nós pudéssemos fechar os nossos olhos e imaginar aquilo que nós fazíamos e entender que é tempo de nós resgatarmos esse amor, de voltarmos à essência que nós tínhamos antes, porque as coisas deste mundo ainda tentarão esfriar esse amor que nós sentimos. Você não perdeu o amor ao Senhor, você não deixou de amá-lo, mas existe algo aí dentro de você que precisa ser novamente inflamado.
E não é através de uma oração, não é através de uma lembrança ou de um arrependimento. A nossa forma de amar é expressa através de atitudes, através de atos que trazem à nossa memória e à nossa vida esse amor que precisa ser resgatado. Por isso eu quero convidar você hoje a resgatar o primeiro amor ao Senhor, a dedicar a Ele nada menos do que um amor total, um amor verdadeiro, um amor profundo, um amor merecedor daquele que te escolheu, que te resgatou. Eu não sei qual é a sua posição na igreja, de pastora, novo membro. O mais importante é você saber que está chegando a hora, e é agora que o Senhor te chama e te pede: volte a praticar as obras do seu primeiro amor. Voltar ao início de tudo. Como que você era lá? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. Feche os seus olhos. Valores eu quero reconstruir. Hoje é dia de resgate. Vou regressar ao caminho. Volta para casa. Ver as primeiras obras, Senhor. Vem fazer o que outrora você fazia. Se arrependa. Declare a Ele: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo. Levante as suas mãos e declare: nós queremos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você quer hoje declarar isso publicamente, romper com essas amarras infernais que te prenderam na mornidão, num amor mais ou menos, um amor menor do que você dava antes, vem aqui na frente. Vamos resgatar esse amor que nós precisamos entregar. Ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Onde está você que precisa resgatar o primeiro amor? Do Senhor. Declare publicamente Do Senhor. que você quer restaurar o amor ao Senhor na sua vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero que você, que apesar de não ter tido essa coragem de vir aqui, fique então aí onde você está. Pastor Walter, vem para cá já. E receba essa palavra de ânimo. O Senhor não nos julga até o dia do julgamento. Ele declarou nesta carta de Éfeso que existe um caminho a ser trilhado para o resgate desse amor. E nós hoje estamos dispostos a trilhar esse caminho. Estamos dispostos a sair deste pecado, que é não entregar o verdadeiro e primeiro amor que nós temos pelo nosso Senhor. Volte, se arrependa, lembra-te do que você antes praticava, antes que o Senhor venha, antes que Ele tire de nós
aquilo que são as promessas dele para as nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e que vocês fiquem com essa palavra no seu coração.